aí, meu povo? Hoje estamos inaugurando o nosso Pode Amar, o podcast da Amar. Nós vamos falar de tudo aqui. Juliana vai estar aqui conosco nessa conversa sempre. Sim, sempre. E hoje nossa convidada mais do que especial é Ana Kate, uma das militantes pela inclusão do estado de Pernambuco e que coordena a Amar Jaboatão. Então a gente trouxe para falar um pouquinho sobre as nossas filiais, sobre o projeto da Amar. E hoje são 10 anos da nossa instituição, então nada mais, nada menos do que a gente expandir para o Brasil todo o que a gente constrói aqui dentro da instituição Amar, já que, né, Juliana, muita gente procura a gente para ser filial. Eu queria só dizer para vocês, fiquem com a gente não vai ficar muito na câmera, porque afinal de contas é uma conversa entre amigos, então vocês fazem parte dos nossos amigos, das nossas ações, do nosso ativismo, da nossa causa, então se sinta à vontade, se chegue, a Amar é nossa, a Amar é de todo mundo, a Amar é para todos. E aí tô aqui com a Ana, né? Ana, que a gente admira, que a gente tem muito orgulho de caminhar com você. E aí eu fiz algumas perguntas aqui para você, Ana, para deixar você mais à vontade, mas aí você pode falar também, questionar o que você quiser. Só não me faça chorar. Eu tava brincando aqui com o nosso querido o Alice, nosso produtor, quem nomeou o Pode Amar, nosso querido que adotou essa ideia e disse, vamos junto. Muito obrigada, viu, pela parceria, pelos equipamentos, pela doação do seu tempo, pelo seu voluntariado, gratidão enorme. E aí, Ana, eu disse, vou brincar que eu vou ser agora Gabriela, de frente com Gabriela, né? Poli da Amar. Eu queria Ana Kate por Ana Kate. Quem é que você, como é que você se enxerga, Ana Kate? Porque a gente enxerga como uma sumidade no assunto de inclusão. Eita, é uma pergunta assim, né? Como é mesmo a pergunta da Se pegou. Pega mesmo, porque principalmente para nós que somos mães atípicas, né? A gente sempre se pega perdendo nossa identidade, né? Isso. Então eu queria hoje trazer para todo mundo que está aqui conosco saber quem é Ana Kate. Como é que você se vê? Quem é Ana Kate por Ana Kate? O que é que você, como é que você se enxerga? Pegou, viu? Me pegou e disse não é para fazer chorar, né? Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, né, de estrear nessa abertura, né, do podcast da Amar. Gratidão. Eu sou uma admiradora da instituição Amar, né, desse trabalho que é voluntário e de muito amor, de inclusão. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E como eu me enxergo como eu sempre me vi antes de ter meu filho, né, uma pessoa que gosta de se doar, uma pessoa que se dedica nas obras, né, que tudo que vem à minha mão, que eu consigo fazer, eu faço de bom grado, eu faço de coração, eu faço com vontade, porque eu acho que é isso, né? Eu fui criada no lar evangélico, né? E desde a minha adolescência eu sempre ouvi, né, o maior mandamento. O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E eu levo esse mandamento no meu coração e fazer ao bem ao próximo e plantar, a gente sabe que a colheita ela vem. Então eu me enxergo, né, Ana Kate por Ana Kate, eu me enxergo essa pessoa que se doa de verdade, que se doa de coração. E quem realmente me conhece, que tem a oportunidade de conviver comigo, sabe que eu estou falando realmente de coração. Ah, que lindo, Ana. Eu queria saber se na chegada de Felipe, o que transformou a tua vida? Já que você, pelo que você falou aí, você era o que você era antes de Felipe, você se enxerga agora também, essa Ana Kate. Mas mudou alguma coisa? O que te fez despertar, assim, no mundo de inclusão? A gente já sabe do seu ativismo, né? Mas como Ana Kate, o que transformou aí dentro, assim? Assim, potencializou, né, esse desejo de ajudar e de ser cooperativa com as ações sociais. Ele potencializou, porque com a chegada de Felipe na minha vida, trouxe um mundo que eu não sabia que existia, né, que é o mundo da causa da pessoa com deficiência, das doenças raras, do autismo, né, que o Felipe é diagnosticado com autismo. E assim, eu pude enxergar um mundo que eu não conhecia. Eu não conhecia esse mundo, que é um mundo muitas vezes invisível, é a questão da mãe atípica. E assim, a vida de Felipe, na minha vida foi assim, como o Senhor disse, né, tá aqui a tua missão. Além do privilégio de o Senhor me abençoar e ser mãe, Ele me deu um filho
com um transtorno no neurodesenvolvimento, e a partir desse transtorno ele me deu uma missão de vida, que é enxergar as mães que estão invisíveis e de saber que o meu filho, independente da deficiência que ele tiver, eu vou continuar amando ele da mesma forma. E é assim, é algo surreal, é algo que nos motiva, nos emociona, e a gente sabe que também que não é algo fácil, né? Mas a gente consegue enxergar o amor e o cuidado de Deus. Eu vejo o Felipe na minha vida esse, o amor e o cuidado de Deus para comigo. Olha, toma Felipe que você vai cuidar, para você passar por tudo que você vai passar com ele, para você inspirar outras mães, cuidar de outras mães e saber que quando ela diz que está doendo aqui ou ali, é porque realmente está doendo. E você sabe bem porque dói em você também. E é isso, é o cuidado de Deus, Felipe, na minha vida. Tem alguma pergunta, Ju? Que ela disse que não era pra gente chorar, né? Mas ela que faz essa fala, né, emocionando a gente, porque tudo que ela falou sobre ela, e eu como amiga dela testifico que realmente ela é essa pessoa porque solista. Ju e Ana ainda tem uma amizade extra movimento, né? Extra ativismo, né? Elas ainda têm uma amizade de irmã, de igreja, de fé, né? Isso. E enfim, na vida fora. E ela é isso mesmo, tudo que ela disse, ainda mais, né, porque ela não conseguiu resumir, mas é exatamente isso. Ela é uma pessoa engajada, quando ela coloca a mão para fazer algo, realmente ela faz com amor, com dedicação, né, mesmo com as suas limitações, mas ela entrega o máximo que ela pode. Ela é aquela pessoa amiga, acolhedora, né? Quem conhece Ana sabe que o que ela mais é e o que ela mais sabe ser é servir e acolher. Não é à toa que ela faz esse trabalho, né, tá como coordenadora da AMA Jaboatão, e tem feito esse trabalho com tanto amor, com toda dedicação. E é isso, ela não queria nos emocionar, não queria se emocionar, mas acaba nos emocionando, né, com a fala, porque é uma fala verdadeira. E a gente vai se vendo também nas falas, né? A gente vai se vendo. Eu queria perguntar de novo, né? Porque eu tô aqui para perguntar mesmo. E aí eu vou descascar a tua vida. Porque a gente fala muito do luto, né? Quando recebe um diagnóstico. Eu particularmente, não tive tempo para viver o luto. Porque ou eu vivi o luto, ou eu estava pelo diagnóstico de Pedro. E aí, contigo, como é que foi? Eu costumo também dizer, Paulo, eu nem sabia dessa sua fala, mas eu não tive luto. Porque eu compreendo e respeito as pessoas que dizem que passam pelo luto, mas eu acho assim que o luto é quando você perde. E na verdade eu não perdi. Na verdade eu comecei a enxergar o meu filho com um outro olhar a partir do momento que eu tive o diagnóstico dele. Então eu só tive que refazer a rota. Se antes eu pensava que eu ia colocar ele na escola, ia ser tudo assim, tudo simplesinho, hoje eu vejo não, que é mais difícil, que é complicado, que precisa de um apoio, que precisa correr atrás. E pra mim não teve luto, foi do diagnóstico pra luta. Porque no dia que, graças a Deus, eu passei O meu foi da luta pro diagnóstico. O meu foi assim, eu passei 1 ano para ter o diagnóstico de Felipe, na fila de espera do SUS, para ter um neuro. Em Jaboatão não tinha neuro, aí só tinha neuro no Recife. E quando eu cheguei na sala da neuro, ela disse, ele convulsiona, não sabia nem o que era convulsionar. Ela disse, ele tem ataques epiléticos, eu disse, não, então ele não vai ser atendido, só vou atender quem tem convulsão. E aí, quem me conhece sabe que eu sou uma manteiga, já comecei a chorar e disse, como doutora, como é isso? E ela, não pode, mas graças a Deus, com 15 dias depois consegui um atendimento no Cabo, que não é nem meu município, não tem nada a ver. E a doutora que me atendeu, assim que ela entrou na sala, ela disse, não, ele tem o autismo dele é clássico, né? Aos 3 anos e 2 meses, o diagnóstico de Felipe foi fechado. E quando eu recebi esse diagnóstico, a doutora ela foi maravilhosa. Ela disse, olha, vou dar todos os encaminhamentos, procure tudo, me deu site, me deu o canal de YouTube, me deu tudo que você imagina para me ler e saber. E eu saí dali, não com luta, eu saí dali com as palavras que ela disse. Corra atrás do tratamento do seu filho, porque ele vai desenvolver. E naquele dia virou a chavezinha. E então eu não entrei no modo luto, eu entrei no modo luta. Eu disse, eu vou correr, eu vou atrás. E foi o que eu fiz. Na outra semana, quando eu comecei a procurar as instituições, eu conheci umas mães que estavam lutando porque tinham desligado seus filhos. E eu já entrei praticamente... Não, peraí que a gente chega aí, porque você já tá aí. Eu quero saber mais de... A gente vai chegar nessa sua luta do ativismo aí. Eu queria perguntar, Ju, e tu, Ju? Tu passou pelo luto?
Eu tô perguntando a Ju, porque a gente fala tanto de amar, tanto da nossa vida atual, que a gente não fala muito do nosso passado, né? Então, eu tive um momento do luto, porque na verdade o luto, no meu ponto de vista, né, cada um com a sua perspectiva, é o filho idealizado. Então, o luto do filho idealizado é o sonho daquela criança que você criou uma expectativa que viria e de fato foi o contrário, né? Não supriu a expectativa do filho idealizado, que a gente sonha, planeja, imagina, cria uma perspectiva desde quando está ali na barriga e a gente fica fazendo planejamento. Então, eu vivi um momento do luto, eu sofri, mas eu não fiquei por muito tempo. Eu acho que eu passei um período de uns 3 meses ali com o baque, né, da notícia de saber que o meu filho tinha uma deficiência, mas eu não permaneci no luto, eu não vivi esse luto, não prolonguei esse luto. Eu sofri, né, mas me ergui e disse: eu preciso fazer alguma coisa pelo meu filho. Sempre ouvi muito, e inclusive ontem eu li no Facebook um comentário de uma irmã que ela disse assim: ela vendo ali a minha trajetória na vida e minha viagem para São Paulo e as conquistas que a gente vem tendo, né, junto à instituição, e ela disse, eu me lembro, ela era vice-dirigente de um ciclo de oração, e ela colocou um comentário assim no vídeo: eu fico muito feliz com as suas conquistas e eu vejo as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, porque eu, num ciclo de oração, me lembro muito bem de quando Deus usava irmãs para fazer promessa, né? E eu vejo dizendo que o seu filho vinha com um propósito e com finalidade. E eu me alegro porque eu estou vendo o cumprimento dessas promessas na sua vida. Isso tem 12 anos e, de fato, é isso que aconteceu. Eu estou debaixo de muitas promessas, né? Meu filho nasceu com finalidade. Hoje eu compreendo essa finalidade, né? E todo esse percurso que eu precisei fazer. Mas eu encarei o luto como necessário, né? Eu precisava chorar ali o meu choro, precisava me indagar, né? Eu nunca fui de indagar a Deus, mas eu me indaguei muitas vezes, né? E aí eu me recuperei, tomei fôlego e fui à luta, né? Então eu fui do luto para a luta também, né? Mas no seu tempo, né? Na sua percepção do que você entendia naquele momento, né? Isso, foi um sofrimento que eu não estendi o sofrimento. Eu fui arregaçar as mangas e lutar pelo... Vocês sabiam que eu sinto falta de ter passado pelo luto? Eu sinto falta, assim, eu acho que tem que ter um processo na sua vida. E aí eu concordo com o Ju quando ela diz assim, que não é porque eu perdi, né? É porque você idealizou. Só que eram tantas coisas na minha vida. E outra coisa, eu tentava mostrar para as pessoas, era tão engraçado que às vezes eu chegava no médico, eu só tinha 18 anos, né? Então, quando eu chegava no médico, as pessoas achavam que eu tinha depressão pós-parto. E não tinha sido curado, porque eu estava tentando achar alguma deficiência para Pedro. Então eu tinha que esconder aquilo do que eu estava indagando, questionando. E também, às vezes o seu coração também diz assim, se todo mundo está dizendo que ele não tem nada, então ele não tem, deve ser coisa da minha cabeça, e você vai se conformando. O limite, assim, para a gente sair correndo, já na emergência, no desespero, foi quando ele convulsionou, com 10 meses. E aí eu disse, não, tá todo mundo errado, a certa sou eu. Bota o filho debaixo do braço, vem-se embora para Recife. E começou, mas eu queria ter passado por esse luto, de ter um diagnóstico, chorar no diagnóstico, entender o que é que eu vou fazer. Só que eu não tive essa condição, né? Foi tipo assim, vai. No meu caso, eu tive um diagnóstico imediato. A deficiência de Angel, ela é aparente, ela não é uma coisa, né? A gente sabe que existem muitas deficiências que não são aparentes, invisíveis, e aí é mais difícil porque com o tempo, né, de aceitar, enfim, se indaga um pouco mesmo. Mas no caso de Angel, era uma deficiência aparente, eu já sabia, já foi diagnosticado imediatamente. Consegui estudar também, né? Eu consegui correr para as redes sociais, eu consegui, enfim, ter recurso para entender o que estava acontecendo e como seria. Mas aí é aquele banho de água fria, né? Porque vem tudo, você vai atrás das coisas. Né? E eu me lembro que quando... Vou falar um pouquinho. Eu me lembro que eu tive uma amiga, a gente tinha uma amiga em comum, e eu não lembro quem é essa amiga que fez essa ponte. Mas ela sabia que na cidade tinha nascido outra criança que tinha a mesma patologia do meu filho. E a gente tinha essa amiga em comum e eu não lembro. Tem 12 anos, mas eu não lembro quem foi essa amiga que fez essa ponte para essa outra amiga, que hoje é uma amiga, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? Assim que meu filho nasceu, ela me fez essa visita.
né? Ainda hoje eu agradeço a ela por essa visita, por esse apoio que ela foi me dar. Então, quando eu cheguei da maternidade, e ela foi com a filha dela na minha casa, dizer, olha, não é o fim. Né? Então, para mim, essa visita foi muito importante. Eu acho que quando você escuta assim, você escuta tanto diagnóstico de morte, os diagnósticos, na verdade, eles vêm sempre com sentença de mal. Isso. E, na verdade, não é uma sentença de mal. Né? É uma sentença do diferente, do que não se encaixou na sociedade, daquele quebra-cabeçazinho que a gente fala sempre, né? Que já não simboliza mais o autismo, por exemplo, né? Isso. Então, quando você vem com alguém que estende a mão, eu acho, essa amiga, eu me lembro da Amar. A Amar, pra mim, é como se fosse essa amiga aí, de estender a mão. Que, na verdade, no meu caso, foi diferente, porque como eu passei um ano esperando passar pelo neuro para ter o diagnóstico, eu passei um ano internada lá no livro, YouTube, procurando. Então, quando o diagnóstico veio, eu já tinha certeza que ele tinha um autismo. Você já veio pelas caras, a mãe sente, né? E assim, eu já tinha, porque ele começou a falar, depois perdeu a fala. Então, ele tinha alguns desenvolvimentos, depois ele perdeu, porque ele tem o autismo clássico, é o nível 2 de suporte. Então, ele não aprendia a bater o parabéns. Então, era muita característica que ele tinha. Se eu fizesse assim aqueles testes rápidos que Mas tem... tu nem tentou se enganar, tipo assim, não tem, Não, porque foi pro livro mesmo pesquisar, nunca. Eu fui pro livro pesquisar, eu fui pro YouTube, li bastante livro, bastante artigo, e quando dizia assim, uma enquete de 10 um questionário de 10 características, se o seu filho tiver 9, o meu filho tinha as 10. Não tinha como dar errado. Não tinha como tu Não tinha como disso, dar errado. né? E aí eu acordava meu esposo na madrugada, né, e dizia, olha, eu acho que Felipe tem autismo, não sei o que, ele dizia, acorda a tua cabeça, mãe. E teu esposo, como foi com o diagnóstico? Ele sofreu luto? Sofreu. Aí, Porque eu lembro que Rob chorou. Acho que foi uma das coisas, porque, né, Rob é muito machão do interior, tá bravo. Mas acho que a única vez que eu vi Robson chorando assim foi. Nem fechou, não tinha nem fechado diagnóstico ainda, na verdade. A gente tava com suspeita uma que. Hipótese, né? Não, nem era da síndrome, que era algo muito mais grave, né? Era uma questão visual de Pedro. Porque Pedro passou por vários questionamentos, né? Para chegar na doença rara dele, que é a cria do chá, ele passou. A primeira suspeita dele foi que ele não enxergava. Você tem ideia, né? Assim, ele tinha microcefalia e não enxergava. Então, quando veio dele não enxergar, eu vi Rob chorar. Então, passou por aquele processo, né? Mas como foi com o Felipe? No caso de Felipe, com o Rafael, eu sempre acordava ele no despertar das noites para Também, dizer... né? Tu acordou. Acordar ele não tem autismo. É porque ele trabalhava na Fiat e ele acordava 3 horas da manhã para sair. Então, quando eu acordava ele, eu na O café da manhã já era isso. Olha, faz esse teste de autismo aí. Na verdade, ele nem dormia. Eu não dormia, porque eu sabia que ele ia acordar 3 horas, então eu ficava de meia-noite até as 3 da manhã pesquisando, lendo. Aí quando ele acordava para trabalhar, a minha mente já estava. Não, eu dizia, amor, nosso filho é autista. Ele dizia, é coisa da tua cabeça. Ele dormindo ainda, paralisado. Não, amor, eu disse, Então, no dia que a gente conseguiu ir na neuro e que ela fechou o diagnóstico, ele estava presente. E ela deixa ele solto, e ele começou a andar tudo, e ela deu o diagnóstico, me incentivou, disse, corra atrás, já faça. Quando a gente saiu de dentro do consultório, que chegou no carro, aí ele desabou. E aí ele foi chorando de lá do consultório até em casa e dizendo, mas rapaz, porque a gente e tal. E eu disse, porque o Senhor ele tem um propósito na nossa vida. E naquele momento eu não chorei. Ele fez, amor, tu não entendesse o que foi que a doutora disse, não. Ele também perguntou a mim. Você não entendeu? Ele falou, Ana, tu não entendesse não o que foi que a médica falou, não. Eu disse, eu entendi a parte que ela disse, corra atrás, seu filho vai desenvolver. E ele vai desenvolver. Eu não chorei, eu estava anestesiada, né? Eu não coloquei assim nenhum tipo de emoção para fora. Então, para ele estava pensando que eu não tinha entendido nada. Mas eu entendi porque eu já passei um ano pesquisando. Você já acordava de madrugada. Eu já estava conformada com aquilo, porque, tipo assim... Tu passou pelo processo da aceitação antes de saber então, o diagnóstico. O meu luto foi inverso. Antes de chegar o diagnóstico... Eu também foi assim, velho. Eu acho, antes de chegar o diagnóstico, eu já estava lá sabendo que ele tinha. E não adiantava, porque minha mãe dizia, não, Ana, tem alguma coisa diferente com o Felipe. Aí minha avó dizia, meu tio dizia. Aí as pessoas começavam a dizer, não, porque no desenvolvimento da criança a gente faz a comparação e ele era diferente. E aí eu já estava conformada também, porque o Senhor, como eu sou evangélica, né?
E o Senhor já tinha falado na igreja, desde o ventre, quando o Felipe estava na barriga, o Senhor já tinha usado alguns profetas, algumas pessoas e dito, né, que eu estava gerando, o filho que eu estava gerando era uma missão que o Senhor estava me dando. Então, podia ser o diagnóstico que fosse. Eu nunca questionei o Senhor, porque eu disse, o Senhor está me dando, porque o Senhor sabe que eu tenho capacidade. Não sei como. Eu não sei onde é que o Senhor viu isso. Mas se o Senhor está me dando, se o Senhor está confiando em mim, então eu lhe agradeço. Então, em nenhum momento eu questionei o Senhor até hoje. Eu não questiono. A gente sabe que o nosso Deus, ele é um Deus de milagre, que ele pode fazer, ele pode reverter quadro. E se for da vontade dele, ele faz. Mas também, se for da vontade dele, ele não faz. E eu vou continuar amando ele, independente, e amando meu filho, e amando meu Deus, independente do que ele pode fazer. Já que a gente está falando desse tão grande amor que é de Deus pelas nossas vidas, né? E eu acho que cada um aqui tem uma experiência muito parecida. E eu nunca questionei Deus, porque eu sempre tive uma aceitação. Tanto é que as pessoas perguntavam se eu realmente entendia o que é que Pedro tinha, né? E aí, depois do diagnóstico de Pedro, aí quando eu recebi aquele papel do diagnóstico, que é um papelzinho assim, um parágrafo, umas 6 linhas, síndrome do cri do chá, tal, quinto cromossomo, perninha curta quebrada, e o dele era bem pouquinho, eu digo, meu Deus do céu, bem pouquinho ali. E às vezes as pessoas me indagavam, né? Mas por que ele veio assim? É alguém na tua família? Foi alguém? E aí uma vez eu estava passando por um processo de transformação, né? Que eu tinha uma religião e Deus estava me chamando para perto dele. Você não entende o chamado de Deus, ele vai falando, né? Eu lembro que eu sentei num café lá no shopping, já assim, meio chorosa, e eu ganhei minha primeira Bíblia, né? E eu questionava muito Deus, assim, da troca de religião, né? Se ele ia falar comigo, como é que ia ser, como é que ele falava com essas mulheres aí comigo. Eu tinha que ter, tinha que falar comigo também, né? Eu tinha que ter essa experiência. Essa é a sua intimidade com ele. E aí eu disse, vou perguntar a Deus sobre Pedro. Porque a pessoa é desaforada, a pessoa acha que Deus está ali. A sua disposição. Deus me perdoe. E eu disse, Senhor, por que Pedro é assim? Já que na minha outra religião eu explicava o motivo por que Pedro era assim. Né? Porque ele passou por um processo disso, daquilo, e aí ele veio assim para ser resgatado, ou para melhorar como ser humano não, né, como alma, sei lá como era que funcionava. E aí eu disse, lá eu tinha uma resposta. Como evangélico eu não tenho uma resposta, eu não sei por que ele veio assim, e aí eu peguei a palavra de João, não exatamente o que, vocês porque aí sabe mais da Bíblia do que eu, e assim, servo de nascença, era a palavra servo de nascença. Os discípulos questionavam, e era bem assim, os discípulos questionavam Jesus. Por que ele veio assim? E Deus explica aos discípulos que ele veio assim, não foi um erro nem da mãe, Quem e pecou? nem do quem pecou, se era a mãe ou se era o pai. Esse que ninguém pecou, ele veio assim, para que a glória de Deus fosse manifesta nele. E eu acho que daqui por diante eu comecei a enxergar Deus através do meu filho. Eu não sei assim, como isso, e Deus naquele momento, e aí eu comecei a ter minhas experiências com Deus também, e aí ele falou ao meu coração, daquele momento em diante ele estava tirando o amor que eu tinha por Pedro, que era um amor de mãe, e estava me dando um amor incondicional, um amor que nem eu saberia explicar o tão grande que era esse amor. Então é isso que eu sinto em Pedro, sabe, assim, eu não consigo explicar o quanto eu amo. É algo tão extraordinário que nada da deficiência dele ou do que ele é como ser humano explicaria o amor que eu tenho por ele. São coisas de Deus mesmo assim, né? Então é muito bom também você passar por essa experiência. E aí eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente aqui, cada um tem sua experiência com Deus, né? Lógico que a gente está falando aqui de nossas experiências com Deus, mas cada um tem a sua fé, a sua experiência, a gente respeita, mas eu acho que essa fé, ela é fundamental para a gente aguentar os trancos e barrancos, não é não, da nossa luta diária. E agora, bora falar um pouquinho sobre inclusão. 25 minutos. Eita, 25 minutos. Vamos encerrar com Ana aqui. Mas vai encerrar com Ana, porque senão a gente tá vendo? A gente tem tanta coisa pra falar. Tanta coisa, mas Ana volta depois, né? Eu queria falar, Ana, como foi você fundar? Eu sei que amar tá no seu coração, mas eu sei que o que movimentou sua alma foi o Conectados pelo Amor. Como foi tu juntar esse monte de gente e ficar nesse celular que me dá paz a gente, respondendo essas mensagens e dando essas informações?
aconteceu a partir do diagnóstico de Felipe, né? Assim que teve o diagnóstico, eu fui atrás dos tratamentos. E aí, aonde eu chegava, não tem, fila de espera, fica na fila de espera. E aí eu encontrei muitas mães que estavam numa audiência pública porque tinham se desligado de uma instituição. Aí eu disse, meu Deus, eu quero entrar e as meninas sendo expulsas, como é que pode um negócio desse? Tinha acontecido um desligamento, enfim. E o que aconteceu foi que aí eu encontrei com elas e disse, onde é que a gente tem informação? Não encontrava informação em site, em lugar nenhum. Aí eu disse, então me juntei com a outra mãe e a gente criou um grupo que era para a gente ter informações de dentro do município, como era que a gente pode se ajudar, onde pega uma receita, onde pega um medicamento, onde faz marcação. Mas assim, do nada tu já tinha visto isso? Eu já tinha visto né, nessa questão, esse 1 ano procurando, eu participava de um grupo que era mundial. Esse grupo era mundial e tinha muitas informações bacanas e tinha dica de livro para ler, de site, essas coisas. E aí, quando eu conversando com essa outra pessoa, com essa outra minha amiga, aí eu disse a ela, eu faço parte de um grupo que ele é mundial, mas a gente só traz informação em mundial e a gente não sabe nada municipal. Não, é bom, mas a gente tem que ter algo aqui no nosso município. E aí a gente formou esse grupo, né? E esse grupo depois se transformou no Mães Conectadas pelo Amor. E aí, esse grupo é uma rede de acolhimento. Toda mãe que recebe o diagnóstico, que é algo que a gente fala sempre, toda mãe que recebe o diagnóstico, ela sai de lá, da sala do médico, com uma sentença. E não é bem uma sentença. Aquela mãe, ela precisa ser acolhida. Olha, mãe, seu filho tem tal transtorno, ele vai precisar ser encaminhado para tal médico, tal. Isso não tem no município, mas você vai ter uma rede de acolhimento. E isso não acontece. Então, quando eu ia para as consultas com o Felipe, eu dizia, olha, tem um grupo Mães Conectadas pelo Amor, tu quer entrar? Lá a gente troca informação, a gente troca isso, troca aquilo. É mesmo, minha filha. Então eu começava a conversar com as meninas e ela, pega meu número. Teve uma vez que eu fui para uma consulta com o neuro, me lembro como hoje, tinha bem umas 30 mães com o neuro. Aí eu disse a uma das meninas, eu disse, olha, dá uma olhadinha aqui em Felipe. Aí me levantei no meio e disse, olha minha gente, eu tenho um grupo de mães, que é o Mães Conectadas pelo Amor. Eu tô ouvindo vocês falar de informação aí. E se vocês quiserem, eu vou passar uma folha de papel com uma caneta, vocês colocam o número, depois eu adiciono no grupo. E assim o grupo foi crescendo, aí uma vai para uma consulta, aí chama a outra e coloca. E assim a gente vai se movimentando, a gente, quando está precisando, está passando alguma necessidade, né, as meninas colocam lá, a gente faz essa troca de alimento, faz troca às vezes de medicação, às vezes uma mãe está precisando de uma receita, mas o meu é daqui a 3 meses, aí uma mãe tem uma receita e sabe que aquela criança usa, e aí a gente faz essa troca de informações mesmo, é uma rede de acolhimento. Tem dia lá que é dia de desabafo, que a gente chora, bota para chorar porque passou uma reportagem, ou uma criança teve uma convulsão, ou muitas vezes as meninas vêm no meu privado para dizer, Ana, faz uma oração, porque hoje o dia foi difícil, hoje eu acho que eu vou dar cabo da minha vida, porque eu não estou aguentando essa criança. E aí você lembra do que o Senhor falou. Né? Felipe vinha com a missão e quando ela fala isso, eu entendo, porque quantas vezes eu passo por isso, quantas vezes eu passo, mas eu costumo dizer que eu sou agraciada porque eu encontrei o amor de Deus e tem o Espírito Santo do Senhor que está ali me consolando o tempo todo. Mas muitas das mães estão tão envolvidas com o problema do seu filho que ela não consegue enxergar que o Espírito Santo está ali do lado para consolar. É isso que a gente está falando, né? Sobre a sua fé, né? Botar a sua fé em prática. Para confortar. E aí, essa rede de acolhimento. Então, hoje, com Mães Conectadas pelo Amor, né, tem mães das 7 regionais de Jaboatão, temos mães do Recife, temos mães do Cabo, porque é uma rede de acolhimento, independente do município que você for. Tem mãe de Carpina, tem mãe de São Lourenço da Mata, né? Mas o nosso grupo, a nossa maior quantidade é Jaboatão, porque é o nosso município onde a gente tem mais informações. E é essa rede de acolhimento, de solidariedade, e que veio completar, né, quando a gente se tornou instituição AMAR Jaboatão. A gente está fazendo essa migração, porque a gente sabe que a instituição AMAR, ela é sem fins lucrativos, precisa de voluntários, profissionais voluntários, e aí a gente não consegue pegar todas as mães conectadas e colocar ela como AMAR agora, porque a gente precisa dar suporte. Então não adianta só estar na AMAR e não ter o acolhimento com a terapia, e elas ficam doidas. Ana, como é que eu vou entrar na AMAR? Fica. Quando elas é que vão no AMAR Jaboatão, vem no meu privado, vão na AMAR, e eu já falei com a Ana Kate, quando é que eu vou entrar na AMAR? Mas aí eu digo, né, a gente está precisando de voluntários, a gente está precisando de voluntários para que os voluntários
eles possam dar o atendimento para que eu possa incluir você na AMAR. Então, quem quiser participar do grupo, o grupo está aberto para qualquer pessoa. Quem quiser o contato de Ana no WhatsApp, me chama. E aí a gente faz esse trabalho de amor realmente. E é como a palavra do Senhor diz, né? Amar o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque o que era que eu queria? Que alguém me acolhesse. E hoje eu consigo acolher as pessoas como eu gostaria de ser acolhida. Que é uma grande deficiência que a gente tem no nosso município, no nosso estado, é a questão do acolhimento. Até nós, né? A gente tem um grupo, só nós três, que a gente chega lá para desabafar também. E Ana começou com essa palavra, que ela disse que é o que representa ela, né? O primeiro mandamento, o mandamento mais especial, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E a gente encerra hoje com Ana Kate, mas ficou com gostinho do que mais, não ficou? A gente tem que trazer a Ana Kate para passar uma hora da próxima vez. Então é isso, Ana. Daqui a pouco a gente volta para cantar os parabéns. Mas deixa eu entrevistar agora a Ivanilda Pessoa. Tá certo, muito obrigada. Obrigada, eu fico muito feliz em fazer parte da família Amar, né? Amar pode.